Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês de como fazer um levantamento. Com essa época de quarentena, a gente está tendo muito projeto à distância e está sendo cada vez mais necessário que o próprio cliente faça o levantamento e tire as medidas do próprio imóvel. Então, para começar, umas boas dicas é que estejam com roupa confortável, isso faz total diferença, ajuda a gente a medir, facilita e fica muito menos cansativo. Segunda dica, que também vale muito a pena, usem um sapato confortável também. E mulheres, prendam o cabelo. É extremamente necessário. A gente cansa, sua, na hora que a gente puxa a trena, o cabelo vai no rosto e aí a gente perde a medida e aí fica mais exaustivo e mais cansativo. Então, para começar, o ideal é que vocês façam um desenho, uma planta do ambiente. Eu vou mostrar para vocês então um exemplo da planta do meu escritório. Eu acabei de fazer o desenho, não sei se está dando para ver direito aqui. Mas o que acontece? Eu tenho uma porta que geralmente a gente representa o lado que ela abre dessa forma e um arco que é o caminho que essa porta percorre quando ela está sendo aberta. Essa é a representação de armário. A gente tem um retângulo com um traço na diagonal. A representação de janela é assim, são dois traços. E aqui é um pilar, tá vendo? Tem uma protuberância na minha parede e eu gosto de achurar ele para mostrar que é uma estrutura, que é uma coisa muito importante. Nesse quarto, eu tenho coincidentemente uma porta de abrir, que eu represento dessa forma, e uma porta de correr. A porta de correr eu represento que aqui é o vão dela e ela tá abrindo para cá. Então, na verdade, aqui é o vão dela e ela aqui tá aberta, correndo para fechar aqui. Agora, gente, eu pus as medidas aqui para vocês verem. Então, após tirar as medidas, a gente vai colocando essas medidas e a gente sempre marca de onde que essa medida vai até onde. E então aqui eu marco tudo, geralmente o máximo que eu consigo fora da planta, porque senão a nossa planta fica muito cheia de informação, tá vendo? E vou colocando sempre um tracinho até o lugar que a medida vai. Gente, eu vou mostrar para vocês a parte de elétrica. Eu fiz essa parte de elétrica de vermelho, igual vocês podem ver aqui. Então, primeiro, eu marquei todos os pontos de elétrica que tinham no quarto. E aí, depois, eu numerei esses pontos, por exemplo, 1, 2, 3 e 4. Aí, eu fui e fiz uma listinha aqui, ponto 1, 2, 3 e 4. Eu nem preciso falar que é elétrica, porque tá vendo que vermelho e vermelho? Então eu sei o que é. Então aqui mostra uma caixinha simples com um interruptor. É aqui do lado da porta. Aqui embaixo tem uma caixinha dupla com duas tomadas, que é essa daqui. Aqui eu já tenho o 3, que é uma caixinha dupla com um ponto de TV e um ponto de rede, que é essa terceira aqui. E a quarta, ela é uma caixinha simples com uma tomada. Esses símbolos é um símbolo que eu costumo colocar, mas você pode escrever do lado, por exemplo, e colocar todos os pontos de televisão vão ser igual a TV, todos os pontos de internet vão ser, por exemplo, igual a I, e os pontos de interruptor, por exemplo, vão ser igual a L de luz. Isso você decide, desde que tenha uma tabelinha aqui para eu saber o que você considerou cada ponto do seu levantamento. Tá certo? Um outro ponto importante, gente, são as alturas. Lembra? Porque eu preciso tanto do eixo X quanto do eixo Y, que no caso seriam as alturas. Então eu preciso marcar aqui nesse caso, coincidentemente, todos esses pontos têm a mesma altura, que é de 35 centímetros. Já esse ponto aqui, que é do interruptor, ele tá numa altura de 1 metro. Então a gente precisa colocar na frente qual a altura desses pontos. E a gente não pode esquecer. É bom que, como vocês já têm um checklist na mão, vocês sempre vão poder ver se está em alguma medida faltando. Então, eu acho que essas informações que eu tô dando para vocês antes da gente começar a fazer o levantamento propriamente dito, elas já são bem explicativas, vamos dizer assim. Então, agora na parte das medidas, é só vocês lembrarem que aquilo que eu tô fazendo para as tomadas e para os interruptores, vocês podem repetir, por exemplo, para ponto de água, para pontos que estão na parede de um modo geral e que a gente precisa marcar, então, a localização deles nessa parede.
A altura de rodapé, vocês podem repetir para todos os cômodos. A porta, lembra, gente, é sempre o vão que ela abre que a gente precisa. O que vocês podem fazer é tirar a medida pra gente da espessura do alisar, mas geralmente ela é a mesma em todo o apartamento, porque geralmente é usado o mesmo padrão. Então, tirando de uma única porta e colocando alisar, espessura igual a tanto, eu já vou saber que é aquela espessura para todas as portas que tem no apartamento. A altura de porta, a gente também não costuma tirar medida, porque essas alturas das portas, elas são padrão. Geralmente elas têm 2,10. Então, a não ser que seja uma porta diferenciada, uma porta de varanda, que seja esquadrilha de alumínio, uma porta de vidro, ou um painel de madeira, aí a gente precisa medir. Mas caso contrário, aquelas portas convencionais, a gente não precisa tirar a altura delas. Isso a gente já sabe. Eu acho que todas as explicações básicas que eu deveria dar para vocês já foram dadas. Claro que se surgir alguma dúvida na hora de fazer esse levantamento, vocês devem entrar em contato comigo, me perguntar, eu vou sempre estar à disposição para responder vocês. E agora então, vamos para o vídeo que eu vou mostrar para vocês como levantar exatamente esses lugares. Então, gente, eu vou começar mostrando para vocês como que a gente mede a parede, a porta e também aproveitar que tem aqui uma caixinha com um interruptor e ali uma caixinha com tomada. Para a gente medir a parede, a gente mede da parede até aqui na porta. E aí a gente pega, olha, essa medida aqui, tá vendo que deu 2 metros? É a medida do interior da porta. Aí a gente pega, então, a nova medida daqui, do tamanho da porta. Do tamanho da folha da porta. Igual vocês podem ver, aqui ela é 92. Peraí, deu um probleminha. Mas aqui ela é 92. Tá vendo? Aí, a gente mede essa parede daqui até lá. Eu não vou medir ela agora, porque não tem necessidade. Mas o interruptor, se vocês forem ver, essa é a caixinha dupla. E aquela ali da tomada é a caixinha simples que eu falei. Ela é simples porque ela é menor e ela é dupla quando ela é mais baixa. A gente mede o interruptor, por exemplo, aqui, tirando a medida do piso até o eixo dessa caixinha. Então aqui a gente vê que a medida é 1,16. A altura é 1,16. Para a gente locar nesse sentido, aqui a gente vê que a medida é 16 centímetros. A gente então consegue medir essa caixinha, locar ela no projeto. Essa outra caixinha aqui, que é a simples, que tem a tomada, a gente tira a medida da altura dela, que aqui tá dando 33 centímetros. E aí a gente pode escolher se a gente quer tirar a medida dela em relação à porta ou em relação à parede. Eu prefiro a parede, porque a parede é o ponto mais certinho do que a gente tem. Então dá 1,26 o eixo dessa caixinha. O rodapé, a gente tira a medida dele do piso até aqui, tá vendo? Então esse rodapé, por exemplo, ele tem uma altura de 15 centímetros. A gente não precisa sair medindo ele em torno de todo o ambiente, porque vai ter sempre a mesma altura no mesmo ambiente. Só quando for de um lugar para outro e o rodapé for diferente, que a gente precisa tirar a medida dele de novo. Agora, para medir no mobiliário, eu vou ensinar para vocês. É bem simples, a gente não precisa medir todos os detalhes. A gente vai basicamente tirar a altura, mais ou menos, tá vendo? Aqui tem uma altura de 93 centímetros. Vou medir aproximadamente a profundidade que essa poltrona tem, que é de mais ou menos 80 centímetros aqui, e vou medir a largura dela. Geralmente é aqui nos braços. Deu 75, tá vendo? E essas são as medidas mais importantes. O que eu preciso saber? O volume que essa cadeira ocupa no espaço. Então não precisa de medidas detalhadas como a largura do braço, essas questões. Isso uma foto já dá para eu ter noção da proporção. Agora eu vou ensinar como que mede áreas molhadas. Então nós vamos começar pela cozinha. Esse é o sóculo, que a gente chama de sóculo, tá vendo? Parece um rodapé preto aqui embaixo do armário da cozinha. Ele fica geralmente embaixo das bancadas ou nas áreas que a gente tem armário. O sóculo a gente mede a altura. Então aqui, esse sóculo tem 16 centímetros de altura. Aí tem a medida do armário. A gente não precisa sempre dela, mas dependendo do projeto pode tirar essa medida pra mim. Isso é o que a gente chama de testeira. A testeira, a altura dela, a gente mede a altura da bancada, que no caso aqui ela tem 90 centímetros,
E a altura da testeira, a gente pode ver que são 10 centímetros. Se você não quiser fazer conta, você pode simplesmente pegar a trena e medir essa altura da testeira. A bancada, a gente precisa saber então desses 90 centímetros, que é a altura do topo dela. Para quem não sabe, toda vez que a gente tem uma cozinha, onde tem as pias, a gente tem a área molhada. E a área molhada é onde tem esse rebaixo aqui da bancada. Gente, não interessa o desnível aqui interno da bancada. O que interessa pra gente é a posição que ela está. Então, por exemplo, aqui eu meço a distância entre esse desnível e o final da bancada. Para medir a bancada em si, a gente precisa saber, a gente já tem a altura, a gente precisa saber a profundidade dela, que é lá da parede até aqui, e o tamanho total dessa bancada, que a gente pega a trena e vai puxando aqui até o final. Aí, quando chegou aqui, eu sei o tamanho dessa bancada. Eu posso medir também até o final, lá na parede, direto, tirar uma medida única, e aí eu tiro a profundidade dela. Essa bancada aqui, eu já vou medir da seguinte forma. Eu vou colocar a trena aqui e medir até esse ponto. Ou igual eu falei, a gente mede até o final, mas sabendo qual que é a profundidade dessa bancada daqui. Desse jeito, a gente tem todas as medidas da bancada. Aqui, isso daqui é o que a gente chama de rodobanca. É a mesma coisa que o rodapé, só que em cima da bancada. Então, nele, a gente mede a altura. Igual, esse daqui tem 17 centímetros, igual vocês podem ver. Do rodobanca, quando a gente tem armário em cima da pia, a gente precisa medir a altura até esse armário e se ele vai até o teto ou não. Uma coisa importante na cozinha é que a gente tem muitos eletrodomésticos e alguns deles ficam encaixados na bancada ou dentro dos armários. Então, o primeiro que a gente vai medir é aqui a máquina de lavar prato. Eu meço o vão que eu tenho entre os armários. Aqui eu tenho 56 de largura. E eu meço também a altura que eu tenho para colocar essa máquina. Isso é muito importante, porque no nosso caso, a gente teve que tirar a parte de baixo aqui da bancada para essa máquina poder caber. Então, a gente tem que ficar muito atento a esses vãos. A profundidade, ela não é tão importante, porque a gente tem a profundidade da bancada, que é o que mais importa. Em relação ao fogão, o que a gente precisa medir não é a profundidade dele, é a largura. A largura que importa aqui pra gente, saber qual que é esse vão que ele ocupa. A gente mede, isso daqui é só um acabamento que tem entre o fogão e a bancada. Então, na verdade, o que interessa pra gente é desse acabamento até esse acabamento, que é literalmente a largura desse fogão. Isso é tudo que importa. Também não precisa da altura do fogão, porque a altura do fogão é que o seu fogão vai ter. A gente não controla isso. A coifa é importante a gente medir caso a gente vá pensar em armários em cima da bancada. Então, no nosso caso aqui, não cabem muitos armários, mas eu poderia medir aqui, por exemplo, o espaço que eu tenho e também teria que medir do outro lado. Uma opção que a gente tem é embutir essa estrutura da coifa dentro do nosso armário. Então a gente tem que medir essa parte aqui. Aí eu precisaria de uma ajuda, mas eu vou explicar para vocês. Medir daqui até aqui e daqui até o fundo, para saber quanto que esse armário teria que vir para frente e onde mais ou menos que ela estaria, para eu saber os vãos que eu poderia ter no meu armário lá em cima. Também preciso saber a altura dessa coifa aqui e a espessura dela, para a gente poder ter um armário superior a ela, por exemplo. Em relação aos pontos de água da cozinha e do banheiro, a gente mede sempre no eixo da pia. O eixo seria esse ponto que a tubulação vai sair da parede e vir. Então eu pego, meço lá, por exemplo, daquela parede até aqui no eixo da pia. Aqui eu consigo ver que esse eixo está 1,53. De um eixo até o outro dá 44 centímetros. Gente, uma coisa muito importante, treinar é uma coisa perigosa, viu? Saibam disso. No banheiro, para a gente medir o vaso sanitário, a gente pode medir, por exemplo, da bancada até o eixo
dele, tá vendo? O eixo é sempre o centro, então eu tenho 31 centímetros, é isso que importa pra gente. Aqui é um ótimo exemplo que a gente tem um pilar. E eu preciso medir todos os dentezinhos, todas as quinas, todas as protuberâncias das paredes que tiverem no apartamento. Então essa daqui, por exemplo, tem 12 centímetros, na verdade 11 centímetros. E eu preciso medir, por exemplo, ela até o box, que tem 12 centímetros aqui. Preciso medir os espaços internos desse box, como, por exemplo, daqui até essa quina. Preciso medir as paredes inclinadas, são muito importantes. E medir aqui também no final, essa parede do chuveiro. No chuveiro é importante a gente saber o eixo em que esse chuveiro está. Então, no caso aqui, ele está com 30 centímetros. Os registros também, os acabamentos de registros, eu também preciso saber o eixo deles. E no caso, eu preciso de um eixo X, mas eu também preciso de um eixo Y, que é do chão até o eixo desse acabamento de registro. Por que eu preciso dele e do chuveiro não? Chuveiro tem uma altura padrão e os acabamentos, os registros, eles não têm essa altura padrão. Gente, aqui, para medir a bancada, um bom exemplo é aqui, que eu consigo medir essa bancada lá da parede até aqui. Então, ela tem 95 centímetros. A profundidade, eu consigo também tirar da parede. Ela tem 40 centímetros e meio, se vocês forem ver. E aqui, o eixo dessa cuba é 49 centímetros, o eixo dela. Então, eu já consegui locar. Esse é o que eu falei que é o rodobanca, que a gente também tem na área da cozinha. Aqui, ele tem uma altura de 20 centímetros. E aqui, no caso, a gente tem um espelho. A gente também pode medir esse espelho, mas não é necessário, porque se eu tirar o pé direito desse banheiro, eu consigo saber qual que é a altura desse espelho. Tá vendo? Ali eu tenho que o pé direito desse banheiro é 2,33. Nesse banheiro a gente tem forro de gesso no teto. Sobre o forro de gesso, eu vou reforçar um pouco essa ideia, porque como que eu sei que esse banheiro tem forro de gesso? Primeiro, as luminárias estão embutidas. Segundo, ele tem junta de dilatação. A junta de dilatação é esse buraquinho que tem entre a parede e o forro de gesso, para que esse forro de gesso não trinque com a mudança de temperatura. Aqui, gente, eu vou explicar para vocês várias questões. A primeira delas é que aqui a gente tem uma viga. Como que eu sei? Por conta desse dente que eu tenho aqui, entre a parede e essa parte de cima da parede. Então, geralmente, eu meço a altura da viga, que ali ela é de 34 centímetros. E eu sei, eu não preciso medir aquela parte de baixo até o piso, porque é só diminuir o meu pé direito da viga que eu tenho. Aqui eu tenho um pilar. O pilar eu sei, igual eu mostrei no banheiro, porque tem essa protuberância. Então eu meço ele nesse sentido e meço ele nesse sentido. Em relação à janela, é muito importante eu mostrar pra vocês, porque a gente tira a medida do peitoril, não é de cima do rodapé, é lá do piso. E a gente vai até o ponto mais baixo da esquadria. Aqui ela tem 1,10, tá vendo? 1,10,5 para ser mais exato. E a altura da janela é o ponto lá mais alto dessa janela até aqui embaixo. E tem 1,22 nesse caso. Deu para entender direitinho? A largura dessa janela vai lá de trás de uma extremidade até a outra. Aqui, nesse ponto, eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês. Isso é uma tomada, um módulo de tomada dentro de uma caixinha dupla. Aqui é um módulo de TV a cabo dentro de uma caixinha dupla e esse é um módulo de rede. O módulo de rede ele é para telefone ou internet. Então, gente, para finalizar, espero que tenha ajudado, espero que tenha sido esclarecedor. Vou repetir mais uma vez que eu estou à disposição para o esclarecimento de qualquer dúvida que for necessário. Podem entrar em contato comigo, me ligar sempre que preciso, porque o projeto é isso, é o arquiteto junto com o cliente. A gente tem que trabalhar junto para conseguir o melhor resultado possível.